Queridos irmãos, entrego a palavra a este homem de Deus, missionário durante muitos anos em Moçambique, pastor e agora meu colega também no seminário. E com grandes notas, pá. Ele tem boas notas, ele é dos melhores. Então, mas não é por causa disso que eu o convido, é porque eu reconheço que o pastor de facto é um homem de Deus e é uma alegria poder contar consigo. Vamos orar ao Senhor. Peço aos irmãos para ficarem de pé. Senhor Deus, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos sentir Teu Santo Espírito. E eu quero Te pedir, Senhor, que Tu uses o pastor Eduardo Melo, Senhor, como instrumento Teu, Senhor, para que o Teu Santo Espírito pregue para nós hoje, Senhor. É isso que nós queremos. Então pedimos a Tua bênção para o pastor Eduardo e também sabedoria para podermos aceitar o que Tu tens para nos dizer. Glória ao Teu santo nome, Senhor. Vem abençoar a nossa igreja, vem abençoar os irmãos que estão a sofrer, pastor Valdemar, a recuperação do irmão Vítor, Senhor. Agradecemos pelo Tiago, agradecemos por todos os irmãos, Senhor, que têm estado connosco agora também neste período de férias. Usa-nos como igreja, Senhor, para a Tua honra e glória, Senhor. Agora, predispõe o nosso coração para ouvir o que Tu tens para nos dizer. Em Cristo nós oramos. Amém. Amém. Eu sou para ouvir, sim. Bom dia, irmãos. Parece que não tomaram café da manhã hoje. Bom dia. Obrigado. Trago as saudações, em primeiro lugar, claramente, da minha esposa. Ela estende o seu abraço também aos irmãos. Não pôde estar connosco aqui hoje porque ela tinha responsabilidades lá na igreja e teve que ficar. Da mesma forma também, trago sempre saudações do pastor Tomás Zefanias, da Segunda Igreja Batista da Beira, de Moçambique, onde estive lá há pouco tempo, numa formação na área do ensino teológico, e ele pediu-me para onde eu estivesse aqui em Portugal, por onde eu passasse, trouxesse as suas saudações e o abraço fraterno dele às igrejas portuguesas e aos irmãos aqui em Portugal. Falar nesta altura do ano não é fácil. De uma forma geral, às vezes, sempre falamos no Natal de algumas coisas que são interessantes, que são relevantes, e quando nós nos cumprimentamos nesta altura, lá vem aquelas frases, boas festas. Não sei porque é que inventaram essa coisa de boas festas, porque em Moçambique, quando dizem boas festas, estão a pedir dinheiro. Ou uma prenda, outra coisa qualquer. Eu tive várias mensagens esta semana em que as pessoas dizem, estou a pedir boas festas. E eu respondi-lhe, bom, a melhor festa está nas Escrituras. E se ler lá em Lucas ou em Mateus, ou até no Evangelho de João e até em Isaías, vocês verão as festas que lá existem. Enfim, por que será que nós comemoramos o Natal? Todos sabemos perfeitamente que não é uma árvore de Natal que nos traz a alegria, não é o presépio, e já agora o presépio é melhor que a árvore de Natal, porque a árvore de Natal ela tem um princípio pagão, porque ela, no solstício do inverno, quando os pagãos comemoravam a festa do sol, enfeitavam as árvores. E lá alguma delas sobrou para o cristianismo, de alguma forma, e entrou dentro da nossa cultura a decoração da árvore de Natal. Eu, no entanto, no presépio, creio que é mais correto, não é verdade? Porque no presépio lá está o burrinho, lá está a vaca, lá está como é que chama aquilo onde se põe o bebé? A manjedoura, não é? E de alguma forma vemos ali um símbolo, e como símbolo da cruz também nós podemos entender que isso de alguma forma nos fala do Natal. Mas nós vivemos numa época em que ser cristão é complicado. E quando falamos de ser cristão, estamos a falar do cristianismo em geral. E tendo vivido estas lutas e estas diferenças e estas oposições e complicações e guerras que existem no Extremo Oriente,
onde o cristianismo, o judaísmo e o islão se confundem e, de alguma forma, ali se levantam sempre questões que têm a ver com identidade. E quando nós falamos da nossa identidade cristã, a pergunta que sobra sempre é esta: qual é a nossa identidade cristã? O que é ser cristão hoje? Vivermos numa sociedade democrata? Onde o liberalismo económico globalizante prejudica mais do que abençoa, em termos do mundo? Será porque nós temos um substrato ético judaico-cristão e que tem causado dentro da sociedade, principalmente ocidental, e na cultura ocidental, talvez mais esta do que aquela, alguns estragos, no sentido da liberalização da mente, dos direitos, da proclamação desses direitos, que chega ao ponto de se promover o aborto ou o casamento entre homossexuais, ou outras formas, como agora, por exemplo, a discussão do género, em que se eu chamar um homem, homem, mulher, mulher, estou a discriminar quem não é? Enfim, será que isto é ser cristão? É a pergunta. E quando se vive na África ou se vive na Ásia, normalmente falamos do Ocidente e fala-se do Ocidente como o Ocidente cristão, mas a pergunta é: será que isto é verdadeiramente ser o que a Bíblia nos ensina? Seguir a Cristo. É Mateus no capítulo 16. Depois de Jesus Cristo ter feito vários milagres, como a primeira multiplicação dos pães e ter andado por cima do mar, quando ele fala aos seus discípulos da tradição dos anciãos e aquele milagre com a mulher da cananeia e a segunda multiplicação dos pães, agora Cristo está junto com os seus discípulos num tempo mais sossegado, e nesse tempo mais sossegado, quem aparece? Fariseus e saduceus. Hoje na Escola Bíblica Dominical estamos a falar da questão dos judaizantes entrarem dentro das igrejas cristãs e promoverem a circuncisão de novo. E ali nós verificamos que lá naquela Assembleia em Jerusalém, quem entra com a ideia de que era necessária a circuncisão e cumprir a lei, quem são os fariseus, que se haviam convertido. E Cristo aqui nesta passagem nos avisa contra o fermento dos fariseus. Diz: chegando-se os fariseus e saduceus para o tentarem, pediram-lhes que mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para outra banda, tinha-lhes esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: advertia, cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não fornecemos o pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e quantas alcofas levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000 e quantos cestos vós levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não disseram que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Parte importante. Chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito, não é? E padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Ainda que seja um texto complexo, onde porventura nós podemos nos perder no seu estudo, analisando muito das suas coisas, daquilo que é mencionado, das aproximações que nós podemos fazer. E quando lemos naquela primeira parte sobre o sinal do céu, lembrei-me daquela passagem no capítulo 7, quando o rei Acaz, com medo da aliança que o reino do norte havia feito com a Síria, e sabia que os exércitos da Síria estavam a se aproximar e se juntariam a Efraim e invadiriam Israel e tentariam tomar a cidade de Jerusalém. O texto diz que naquela altura o coração do rei Acaz e das pessoas à sua volta tremeram como árvores abanadas pelo vento. Tal era o medo que eles tinham do exército que vinha a descer. E o profeta Isaías, mandado por Deus, vai ter com o rei Acaz e lhe pergunta: por que é que tu tens medo desses dois homens? Aqui ali Isaías chama de dois tições fumegantes, já no processo de se apagarem. Tens medo disso? Pede a Deus um sinal. E Acaz diz: agora vou estar a tentar Deus e a pedir um sinal a Deus? De forma nenhuma eu vou estar a exigir de Deus um sinal para que não tenha medo. Hoje diz então o profeta Isaías: então eis que Deus vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um menino. O seu nome será Emanuel, Deus conosco. A humanidade, de uma forma geral, teme as circunstâncias que o cercam. Se naquele tempo era o rei da Síria que vinha, e numa aliança com o Egito para safarem as suas vidas, para que não tivessem problemas. Hoje nós ouvimos falar do Daesh, nós ouvimos falar no Médio Oriente de tantas coisas. Al-Qaeda já está em falência. Hoje é o Daesh. No passado eram outras coisas quaisquer. Todos os anos, todas as épocas, todas as décadas, nós temos sempre um aviso de que alguém vem, que alguém se aproxima, que alguém se levanta. Houve um historiador que fez contas em quantos dias na Terra foi possível viver sem nenhuma guerra ter existido. Ele, analisando todos os livros que existem da história antiga, da história moderna, da história contemporânea, ele disse: somente houve 4 dias em que não houve guerra nenhuma no mundo inteiro. Não sei como é que ele descobriu isso, que dá a impressão que esses 4 dias alguma coisa deve ter acontecido. 4 dias de paz na história da humanidade. A guerra, a ameaça, as tensões, as provocações, as aflições, as reprovações, as necessidades, tudo quanto acontece à nossa volta que é contrário àquilo que nós achamos ser a boa vida, de paz, de felicidade, de alegria. Ela é uma página constantemente aberta na história da humanidade e na história da nossa vida. Podemos dizer que vivemos em paz? Sim. Talvez Portugal é tido pelo país mais seguro do mundo. Dizem as novas estatísticas modernas que aqui nem a violência, nem o crime é coisa assim tão grande. Não leiam o Correio da Manhã, porque se lessem o Correio da Manhã... Eu tenho a impressão que se um estrangeiro lesse o Correio da Manhã não vinha a Portugal. O jornal dos escândalos. E às vezes as coisas assim...
pequenas, sem grande importância, sem projeção nenhuma, fazem uma grande história. É verdade. Mas mesmo assim nós nos sentimos inseguros. E de alguma forma nós achamos que o incógnito, a diferença, aquilo que nós encontramos à nossa frente nos prejudica de alguma forma, nos atrapalha, nos assusta. Eu lembro-me de ouvir alguém dizer, não faz muito tempo, sobre os refugiados muçulmanos que estão a entrar em Portugal, e essa pessoa estava até a perder o sono, e a ter algumas insónias, a dizer o que é que nos vai acontecer. E eu perguntei-lhe assim, tu crês em Deus? Eu creio. Tu crês em que a palavra de Deus diz? Sim, eu creio. Crês que Jesus Cristo é o Senhor Salvador da tua vida, que o Espírito Santo é vivo e ativo e eficaz? Sim, eu creio. Então tens medo porquê? Deus não é o dono da história. Não é Ele que controla as circunstâncias da nossa vida. Em todos os nossos passos nós temos sempre a proteção de Deus. Porque é que nós ficamos com medo de que alguma coisa má, e nós portugueses somos especialistas nisto, porque somos de todos os povos do mundo, os mais críticos e pessimistas que existem. Do lado da paz ao pessimismo. Não sei como é que as duas coisas encaixam. A cultura portuguesa é complicada. E nós vivemos debaixo de receios e de medos, esquecendo-nos que temos um Deus que cuida de nós. Nenhum outro sinal será dado entre os homens senão o sinal de Jonas, disse Jesus Cristo nesta passagem. E nós sabemos perfeitamente qual é o sinal de Jonas. É o Cristo vivo, ressurreto depois da sua crucificação. Este é o sinal que nós temos. Um sinal que também nos é dito que este Emanuel não seria somente uma criança que nasceu de uma Virgem Maria, mas que a Bíblia também o classifica como maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não temos um Deus menor. Não temos um Deus incapacitado. Não temos um Deus fraco. Não temos um Deus esquecido. Não temos um Deus adormecido. Não temos um Deus que não cuida dos seus. Temos um Deus que nos tem nas suas mãos. Podemos passar provações, necessidades, aflições, guerras, sim. O mundo inteiro tem visto isso. Mas sabemos que temos um Deus que cuida daqueles que são seus. Quando Cristo está a falar com estes saduceus e fariseus, ao mesmo tempo Ele está a olhar para os seus discípulos e a verificar aquilo que eles fazem. E de alguma forma nós entendemos que quando este episódio de Pedro, em que Jesus pergunta aos discípulos, o que é que dizem os homens ser o Filho do Homem? É interessante que nós cristãos confundimos muito Filho de Deus e Filho de Homem. Achamos que a palavra Filho de Deus, o título Filho de Deus em relação a Jesus Cristo é mais importante que o título Filho do Homem. Não é exatamente o contrário. Filho do Homem prova a sua divindade, prova que Ele é o Messias, enquanto o Filho de Deus prova a sua humanidade, do nascimento virginal. E nós temos que acreditar que este Cristo que nasceu de uma virgem, Ele é 100% homem, Ele é 100% Deus. E que as duas naturezas, divina e humana, coexistem nele, sem mistura, nem diluição nenhuma. E crendo nele, como Deus, e crendo nele como um homem também perfeito, nós temos em Cristo quem nos pode auxiliar e quem nos pode suportar com o seu amor, com a sua graça, com a sua paz. Ser cristão no mundo de hoje não é fácil. Não é fácil por causa da descrença dos homens, não é fácil por causa da maneira como os homens dizem ser o cristianismo, como eu disse, numa confusão com a própria cultura ocidental. E claramente no mundo lá fora ser cristão não tem significado nenhum. E quando nós verificamos, quando chegamos a esta época do Natal, em que há esta exploração comercial terrível em relação ao Natal. Talvez a única coisa boa que tenha é o Pai Natal vermelho e branco, não é? Nada mais. Eu lembro quando era criança, eu queria tanto ter um brinquedo. Nós morávamos na África, chegámos lá em 1946, era uma criança naquela altura.
Estou velho. Eu queria um brinquedo, mas lá nem havia lojas. Havia lá umas mercearias que chamavam de cantinas, lá um pouco mais para baixo, uns 4 ou 5 quilómetros, onde estava a escola. Nós morávamos lá em cima, perto do monte. E eu, às vezes, passava naquela loja dos indianos, não é? Que vendiam tudo e mais alguma coisa que pudesse existir ali. E nós sempre procurávamos, nós crianças, algum lugar onde visse alguma coisa que fosse interessante para nós crianças. A minha bola de futebol era uma bola de trapos, amarrada com fios. E mesmo assim, meu pai dizia, olha, vai jogar futebol, tira os sapatos. E para mim, a surpresa, quando chegou aquele dia de Natal, aquela manhãzinha cedo, nós levantámos, fomos verificar, tínhamos lá uma árvore, assim. Não era um pinheiro, mas tínhamos uma árvore. E lá estava uma coisa assim, comprida, alta, embrulhada. E tinha lá o meu nome. Eu nem vou dizer qual é o nome, porque aquele era o nome, é a minha alcunha de miúdo. Tinha lá o meu nome. E eu fui logo abrir aquilo. Fiquei entusiasmado. Cavalo de pau. O meu pai fez a cabeça do cavalo de pau, tinha o pau da vassoura, não é? Até lá abaixo, e depois 2 rodas. E andei eu encavalitado durante uns dias, enquanto aquilo não se partiu. Alegria por uma coisa tão simples, mas uma coisa tão desejada. Eu posso imaginar muitas vezes que hoje, estou a imaginar quase com certeza absoluta daquilo que acontece. Hoje não há surpresas mais no Natal, praticamente. Quando vêm os presentes, nós já nem apreciamos, já não damos valor. São coisas corriqueiras, se não for uma coisa muito especial, muito técnica, muito diferente. Às vezes é melhor até, não é, perguntar aos filhos o que é que tu queres. Porque as surpresas já não são surpresas. A alegria já não é alegria. A festa é a mesa. É a bebida. É o não trabalhar. É o subsídio de Natal. E às vezes a nossa ansiedade tem muito mais a ver com essas coisas materiais do que o verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal, meus irmãos, é um sinal que nós já recebemos. Não são os sinais humanos, não são os sinais da cultura, não são os sinais que nós encontramos por aí fora, nas montras e nas vitrines das lojas. É Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O verdadeiro cristianismo só pode ser entendido conforme aquilo que Pedro disse, olhando para ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. As pessoas achavam que ele era simplesmente um João Batista, um Elias, um Jeremias, um dos profetas, um que vinha antes, precursor, mas não o Messias. E para nós, muitas vezes, Jesus Cristo está a ser esse precursor. Na sociedade em que nós vivemos, Jesus Cristo não é o ungido de Deus. Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Jesus Cristo não é o Filho do homem que veio para sofrer no nosso lugar, se identificar conosco e na cruz derramar o seu sangue para que nós fôssemos tornados justos nos seus méritos. É um precursor. É um que vem antes. Uma coisa qualquer. Um outro homem, mas não aquele que realmente traz a salvação e que é, para nós, crentes, o foco da nossa fé, o foco da nossa alegria. É nele que está o poder, é nele que está a graça, é nele que estão os méritos, é nele que nós encontramos a salvação. Não nas coisas, não no poder, não nos sinais. É interessante que, da mesma forma como Pedro disse esta máxima cristã fantástica, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, esse mesmo Pedro, logo a seguir, é chamado por Jesus Cristo demónio, de Satanás, para trás de mim, Satanás. É quando nós queremos, ao olhar para Jesus Cristo, quando entendemos aquilo que Ele é para nós como Senhor e Salvador das nossas vidas, ao qual nós nos entregamos de uma forma incondicional, em que nós nos rendemos por completo e nesta entrega incondicional o aceitamos como dono, como proprietário, como Senhor da nossa vida. Nos comportamos de outra forma,
negando aquilo que Ele é, com as atitudes, com as palavras, com a maneira como muitas vezes nós nos comportamos nesse mundo que se chama pretensamente cristão. Que Deus nos possa abençoar, queridos irmãos, no sentido de entendermos, não precisamos andar à procura de sinais. Temos sinais como memoriais, sim, o presépio, a árvore de Natal, as coroas. São coisas lindas e bonitas. Mas verdadeiramente para nós aquilo que é interessante, aquilo que nós precisamos é entendermos de uma forma simples e clara que o sinal já foi dado. E o sinal é a pessoa de Jesus Cristo, nascido de Virgem Maria. A nossa fé é essa. É nisso que acreditamos. Veio para se tornar um homem como nós. Morrer na cruz no meu lugar. Morrer na cruz no teu lugar. Para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus face ao nosso pecado, face à nossa incredulidade, face à nossa injustiça e às nossas mentiras. Deus se fez carne por nós. Para que eu e tu pudéssemos ser salvos. Pensemos de novo nos nomes desse sinal que veio dos céus. Jesus Cristo. Deus forte, poderoso, majestoso, a quem nós devemos honra e glória. Pai da eternidade. É para sempre. Não é um momento. Não é um flash que passa e desaparece. Maravilhoso conselheiro. Não temos coisa melhor no mundo que aquele que pode se compadecer de nós, como diz o autor de Hebreus, porque tendo sido tentado em todas as coisas, não pecou. E Ele também prometeu que estaria connosco até a consumação dos séculos, com a presença do Santo Espírito que Ele mesmo envia à nossa vida e que trabalha na nossa consciência e nos capacita e empodera para fazer afirmar aquilo que Ele é, tanto em nós como naqueles que nos cercam. Deus possa nos ajudar a apreciar este Jesus. Não olhar para Ele como a garantia de uma salvação, pura e simplesmente, mas olhar para Ele e entendê-lo como sendo o Kyrios, o Senhor, o dono, o proprietário da minha vida, que me tomou nas suas mãos e que me cobriu com a sua graça e o seu sangue me purificou. E Deus, olhando para mim, não olha através daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, daquilo que eu digo, daquilo que eu represento no mundo, seja perante os meus, seja lá fora, mas me olha através deste Jesus. E a justificação que eu tenho-a nele, e é nele que eu sou salvo. Pela graça, sou salvo. Deus nos ajude a vivermos um Natal assim. Olhar para este Jesus, não como um bebê inerte numa manjedoura, mas no melhor companheiro que nós temos. Já foi enviado do céu para nós. E que saibamos dar honras e glória ao nosso Deus por aquilo que Ele fez ao nos dar o seu Filho Jesus.